Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sex and the Flix podcast que vocês já conhecem. Se não conhecem ainda, a gente fala sobre filmes, séries, psicologia, relacionamentos, comportamento, enfim, tudo que faz parte da nossa vida. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo Cinema, e estou aqui com a psicóloga e sexóloga Caroline Brilling. Tudo bom, Carol? Tudo bem. Pronta para um novo episódio? Sempre. Hoje a gente vai responder uma pergunta que até virou meme uns 10 anos atrás. Afinal, o amor é uma dor? Vamos descobrir. Se a gente parar para pensar em novelas, a maioria dos filmes que envolvem romance, casal, tal, sempre tem uma dificuldade muito grande. Por que as histórias de amor têm que ser tão sofridas, Carol? Porque a gente tem que reproduzir o que já se fala, acho que há 2000 anos, a coisa do bem e do mal. Enfim, se eu não me engano, eu acho que é período renascentista que se resgata essa história de que tem que ter uma batalha, tem que ter como é que eu vou dizer assim, uma cruzada. Porque até ali, deixa eu pensar, a ideia de romance faz uns 200 anos que existe, né? Uma coisa tão antiga. A ideia que a gente tem hoje de romantismo, de completar as frases um do outro e de ser parceiro, isso é uns 40, 50 anos pra cá, isso é uma coisa super recente. Boa parte do tempo, as pessoas se relacionavam porque elas precisavam, então o casamento existia por uma questão de propriedade e tal, mas não necessariamente tinha essa coisa de eu caso com você porque eu te amo, vamos ficar juntos porque eu gosto de você. A gente fica junto porque tem uma necessidade. E aí o bonito eram as histórias que alguém tinha que escapar. Eu vou escapar pra ver a pessoa que eu gosto. Eu vou fugir desse casamento horrível. Tristão e Isolda, isso, né? O Tristão resgata a Isolda do rei, eu acho que era um rei, que era o casamento arranjado que ela tinha que ficar para eles poderem viver o amor. Romeu e Julieta. Acho que todas as histórias do Shakespeare, o romance tem a ver com vamos sofrer, vamos, né? Vamos superar, né? O amor é quase que um prêmio. No final das contas, né? Ele é a recompensa, assim, você tem que merecer. O amor suporta tudo. O amor suporta tudo. Se eu não me engano, até a Bíblia e os grandes livros religiosos, eles pontuam essa coisa de você ter que passar por uma aprovação para provar o seu amor. Sentido. Que você tem, ou assim, tanto o amor por Deus, pelo Deus que você tá, claro, né? Quanto por si mesmo. Porque se você pegar, por exemplo, uma religião... desculpa, deixa eu até refazer. Se você pegar uma religião cristã, a dedicação total a Deus envolve o casamento. Mas uma religião budista não envolve, é você com você mesmo se abstendo para alcançar o nirvana, para alcançar uma coisa maior. Mas sempre tem a ver com sofrimento, com privação, com dor, com uma cruzada. Até foi legal que tu comentasse Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, porque na literatura, né, muito antes, a gente fala aqui de filmes e séries, mas muito antes a literatura já trabalhava bastante isso. E um livro que ficou bem marcado, que até reproduziu bastante e muitos filmes e séries se baseiam, muitas narrativas se baseiam, é o Morro dos Ventos Uivantes, que a gente tem o casal lá da Cathy e do Radcliffe, que eles cresceram juntos, quase como irmãos, mas não são irmãos, então incesto tá fora, pelo menos isso. E quando eles estão adultos, eles gostam um do outro, só que a Cathy, ela quer casar porque ela não é herdeira do Morro dos Ventos Uivantes, da propriedade, e ela quer ter uma vida de luxo, festas, tal. E o Radcliffe, como ele tá lá cuidando dos estábulos, tal, ele nunca vai poder proporcionar isso pra ela. E daí até depois tem uma reviravolta. Gente, se o livro tem mais de 100 anos, não é spoiler, né? Mas tem uma reviravolta que ele volta rico e ele é muito ressentido com ela, de certa forma. E é muito triste, porque são duas pessoas que sempre se deram muito bem, que gostam, que se importam um com o outro, mas que por questão de orgulho, enfim, acabaram não consolidando esse amor, e daí virou um negócio totalmente oposto, virou um ódio, uma competição, uma disputa, um ressentimento. Amor e ódio são duas faces da mesma moeda, Carol? Muita gente que diz que sim, né? Eu acho que no sentido da obsessão que gera pela pessoa, eu imagino que eles são muito, muito similares. A diferença é que o amor supostamente é sempre um sentimento positivo e pleno, e o ódio também, mas ele é negativo. Eu quero estar perto de você ao mesmo tanto, ou eu quero me distanciar ao mesmo tanto, mas com uma outra intenção. Agora, se são os opostos, eu não sei te dizer, porque às vezes você não precisa amar alguém pra odiar alguém. Exato. E às vezes o ódio pode vir até da decepção. Tu amava, né? Ou enfim, tu era obcecado por alguém numa intensidade que quando aquilo não correspondeu às tuas expectativas, virou no extremo oposto, talvez? As pessoas não conseguem ficar de boas? Então, eu acho que esses dias eu estava lendo um negócio da Regina Navarro Lins, que é aquela sexóloga que aparece no Amor e Sexo e tal,
E ela disse uma coisa que eu super concordo. Ela disse assim, as minhas opiniões são muito impopulares porque mexem com a crendice da fantasia, né? De que, por exemplo, que é óbvio, se eu criticar e eu disser, gente, relacionamento é mais uma coisa que você tem na vida, não é a coisa da sua vida. Aí é porque eu não sonho, é porque eu destruo relações, é porque porque eu não sei o que eu tô falando, porque eu sou mal amada. E não é. A gente vai debater nos nossos milhões de episódios, assim, né? Que assim seja. Essa questão de... É muito difícil ouvir algumas coisas relacionadas a amor e relacionamento e sentimento, porque mexe com a minha fantasia. Então a raiva, o ódio, muitas vezes é a minha fantasia frustrada. Você tirou de mim o plano que eu tinha pra gente. É uma coisa super egoísta. Sim, porque tu não combinou o teu plano com ninguém e tu quer que a pessoa corresponda. Ou eu até combinei, isso aqui em nenhum momento estava claro pra ti que tu podia sair. Tu não pode sair do meu plano, da minha fantasia. Exato, Valentina. Isso não acontece assim na minha fantasia. Na minha fantasia não é assim que vai acontecer. E tu vai pagar por isso. E aí começa a raiva, o ódio, punição. E aí cada pessoa vai ter uma constituição que vai determinar como vai ser essa punição. Se eu vou ser sádico contigo, ou se eu vou só virar as costas e te privar da minha atenção, ou se eu vou te torturar anos porque eu sou uma pessoa rancorosa. Cada um faz de um jeito. Cada um reage de um jeito à decepção da sua expectativa, no caso, né? E até, se a gente pegar hoje, a maioria dos enredos de novela começam com um casal que a gente sabe quem é o casal, só que de alguma forma eles levam 6 meses, sei lá, 200 capítulos pra ficar juntos. Então, assim, tem que ter um obstáculo. É isso que sustenta toda a trama. Não é a parte boa do amor, é meio que a parte ruim. Até tava pensando esses dias, eu até acho que eu comentei no episódio que parece que a Pam e o Jim não eram pra ficar juntos até o fim da série, né? E no final deixaram, o que eu achei bem legal, mas eles inventaram contratempos que não precisava, tipo, ele indo pra Filadélfia, umas coisas assim. Ela estudar em Nova York eu achei legal. Uhum. Ele ficar com aquele emprego nada a ver na Filadélfia, não entendi. Mas eu acho que nós, telespectadores, apesar da gente torcer pra que eles sejam felizes, a gente não quer acompanhar a felicidade, é chato. É verdade. A pessoa tá feliz o tempo inteiro, tipo, tá, ok. A Florence tem uma música que ela tem uma frase que ela fala que felicidade é uma coisa, é um momento muito sem eventos. E até foi legal que tu comentasse da Florence, que eu tava justamente pensando na Adele. A Adele ganha Grammys quando sofre. Quando o último álbum dela, eu não achei tão impactante quanto o segundo, porque apesar dela ter umas temáticas parecidas e tal, mas o segundo era um sofrimento muito pessoal, assim, tu percebia aquilo que era da experiência dela, e quem passou por isso, ou estava passando no momento, se identificou muito com aquilo. Tanto é que ganhou um monte de Grammys, né? E, Carol, a gente estava falando, né, dessas dificuldades que os casais têm de ficar juntos. Tem casais que eles têm tudo pra dar certo, mas sempre tem um empecilho. Até da novela, talvez. Mas tem, então, tudo pra dar certo? Pois é, exatamente. É isso que a gente vai ver. Orgulho e Preconceito, já que a gente comentou de obras clássicas, Orgulho e Preconceito é uma que tem a Elizabeth, acho que é, né? E o Mr. Darcy. E eles são muito legais um pro outro. Só que, não sei se ninguém percebeu isso, ou era uma questão de orgulho, os dois simplesmente não se comunicaram, né? Eu acho que vai nessa linha. Não sei se Grey's Anatomy também, talvez a Meredith e o Derek, tu acha que eles tinham uma dinâmica legal? São duas histórias bastante diferentes, né? Primeiro porque eu sempre confundo Razão e Sensibilidade com Orgulho e Preconceito. Tem mais um outro que tem um nome assim também, que eu esqueci. Mas Orgulho e Preconceito, a gente não pode esquecer, se eu não me engano, é século XVII. Pode ser, eu acho que é 18 já. Mas enfim, mas nessa fase existe um livro que eu tô caçando e ainda não achei, que ele tem as regras de conduta de como se relacionar em casal. E naquela época, uma coisa que era extremamente complicada era a comunicação. No sentido de, você não era educada, ainda mais mulher, você não é educada pra falar o que você pensa, você não é educada pra tomar as rédeas. Tanto e que a Elizabeth transgredia um pouco isso, né? Ela já falava um pouco mais. Tanto que os livros da Jane Austen, meio que até incita... A Virginia Woolf foi a primeira autora que escreveu que o personagem estava pensando, se eu não me engano. Acho que eu li isso em algum lugar. Que ela escrevia muito sobre o que o personagem estava elaborando. A Jane Austen não tinha muito isso. Mas ela tinha essa coisa da mulher transgressora, dentro do que se esperava pro século, né? Claro. Pro século que eles estavam. Não tinha história se eles conversassem. E é justamente a falta de diálogo que sustentou. E claro, tem toda a questão das irmãs dela, né? Que eram os plots secundários, mas que também, de certa forma, ajudaram. E assim, vamos lembrar que a aristocracia vai sofrer pelo quê?
Né? Se a gente pegar The Crown agora, que eu amei, não sei se você chegou a ver. Não, eu tô vendo aos poucos. The Crown eu achei massa porque eles pegam essas décadas, estão vendo como várias coisas evoluíram, o mundo foi evoluindo através do olhar da família real, que é o que a gente viu, né? Tem muitas coisas ali que a própria relação do príncipe Philip com a rainha Elizabeth, depois de um tempo eles começaram a pintar numa boa, porque eles passaram muito pano para as traições do Philip. E deixaram muito de boa o fato que ele era um cara que não se comunicava. Sim. Ele é divertido, ele é fanfarrão, mas ele é um cara que não se comunica. Então tu pensa, se isso aí, começo do século XX, imagina como é que não era no século XVIII. Era menos ainda, né? Porque o cara tinha que ser o fechadão e a mulher não podia falar, então ninguém realmente se comunicava. E antes tava falando da Adele, uma outra cantora que só teve... Só não, né? Mas boa parte da repercussão dela são as letras extremamente deprês da Amy Winehouse. É verdade. Porque o CD inteiro, especialmente Back to Black, se tu pegar as letras e ler... Ela é uma mulher que é sempre deixada de escanteio por um cara que gosta de tudo, em primeiro lugar, menos dela. Dos amigos, da droga, da bebida, não sei o quê. E quando tu vê aquele show dela ao vivo em Londres, que é um DVD, acho que é o único DVD oficial que tem, que ela vai bebendo e ela vai perdendo o controle dela, ela tá se pendurando no tripé, procurando o cara no holofote. Tu vê o quão abusivo e doente é aquele relacionamento, e tu vê isso nas músicas. Tem aquela música Tears Dry on Their Own, que é até a mais alegrinha, né, do álbum. A batida é alegre, mas tu vê a música, meu Deus, é que nem Sweet Nothing, da Florence também. A batida do Calvin Harris deixa a música... Agora, se tu pegar a letra... É triste. É horrível. Exato. Quem que ouve música... A gente tá tudo bem. Tá tudo bem. Exato. Se tiver uma no álbum, ela sobrevive. Se o álbum for inteiro assim, sobre isso, tu não vinga, né? Até tem músicas que a gente escuta que elas são tão boas. Eu tava até comentando hoje com uma amiga daquela música Exile da Taylor Swift do novo álbum, que são duas visões do término, de um término, assim, do pós-término, na verdade. Que daí o cara fala algumas coisas, ela fala outras, e eles vão concordando assim, porque... eu nunca consegui mudar as coisas, você nunca conseguiu mudar as coisas, tal. E daí chega uma parte que, se ao menos você tivesse me dado um sinal, e ela fala, eu te dei tantos sinais. E eu acho maravilhosa a letra, tal, e eu tava até comentando com essa minha amiga que eu queria ter uma bad pra poder curtir a música como ela deveria ser. Tu pegou o 21 da Adele, se tu tá bem, não tem graça, tu não quer ouvir. Porque tu quer ficar lá, tu tá escutando na voz dela que ela tá... Exato. E tu sabe que a música, ela tem uma forma de mexer com as suas ondas cerebrais que tu vai ficando, o teu humor vai mudando de acordo com a música. Tem... Esse CD novo da Taylor Swift eu achei muito legal. Eu tenho uma relação esquisita com a Taylor Swift, eu não desgosto, mas tu já assistiu Americana? Que é o documentário dela. Eu comecei, mas... Tipo, ela é uma criança da internet, assim. Ela é uma pessoa sozinha, overachiever. Tipo, ela é muito boa no que ela faz. Só que ela é uma pessoa que tem dificuldade de habilidade social. Isso é evidente. Ela não consegue fazer amizade. Tem pouquíssimas amizades. Que trocam, inclusive, com muita facilidade. E ela é cercada de gente da indústria. Ela não tem pessoas perto dela. Mas, em termos de música, eu tenho que dizer que eu acho ela sensacional. Assim, eu acho que ela faz coisas muito legais. Quando ela escreveu aquela música Blank Space, eu achei que ela tem uma tirada muito legal. Até aquela música do Kanye West. Até aquela música do Kanye West, aquela Look What You Made Me Do. Tipo, eu achei super infantil, na real. Tipo, depois de 20 anos eu vou fazer uma música pra lembrar daquele dia que tu me sacaneou. Tipo, enfim, né? Um amor mal resolvido. Sim. Porque aí tu me perguntou antes, o amor e o ódio andam juntos, né? Eu imagino que ele ainda povoe pelo menos os pesadelos da Taylor Swift pra ela tirar tempo pra escrever uma música depois. Sobre um negócio que aconteceu 10 anos atrás. Exatamente. Eu acho que tem vários compositores que são até subestimados. Alanis Morissette, pra mim, You Oughta Know, acho que é a melhor música de alguém que foi traído até hoje. Assim, eu não sei se tem uma música que explica tão bem como tu se sente. Só que o problema dela é que ela tem uma escrita meio terapêutica. Ela fala com uma melodia. Então, não é pro ouvido de todo mundo. Mas acho que graça teria se ela contasse que deu tudo certo na vida dela. A gente precisa do drama. Eu acho que o drama te faz querer algo mais. Se tá tudo bem, a sensação que dá é que tá tudo bem. Então, a gente tava falando dos casais, que eles têm tudo pra dar certo e sempre tem um empecilho. E eu quero fazer só uma menção bem rápida, que eu acho que tu vais concordar. O Michael Scott, do The Office, e a Holly. Porque quando ela apareceu, nossa, a Holly era perfeita pra ele, ela apareceu num momento perfeito, ela ria das piadas dele. Que é fazia piadas do mesmo nível. Fazia piadas no mesmo nível, os dois deram super certo, só que daí inventaram que ela ia ser transferida, e daí o relacionamento à distância deles não ia dar muito certo. Então, assim, precisaram colocar um empecilho pra aquela relação não vingar, porque o Michael, com um par legal, isso foi o quê? Pela terceira, quarta temporada, talvez,
não ia durar uma série por muito tempo se tá tudo bem com ele, né? Então, enfim. Mas daí vamos falar do contrário. A gente tá falando de casais que têm uma dinâmica legal, mas que alguma coisa aconteceu que não deu certo. Mas e quando a própria coisa que não deu certo é o casal? Mas eles ficam insistindo pra tentar fazer daquilo um relacionamento. Tipo, quem? Tipo Ross e Rachel. Pra mim, eles nunca combinaram muito. Eles eram de estilos muito diferentes, eles tinham... Enfim, o estopim foi quando ela... Vários fãs de Friends tendo um mini infarto nesse momento. Sim. Como assim? Eles nunca combinaram? Não, eu pelo menos nunca enxerguei dessa forma, né? Eu acho que quem mais sabotava qualquer possibilidade de relação ali eram eles. Tanto é que eles ficaram 8 temporadas, pelo menos, fazendo de tudo pra não ficarem juntos, apesar de estarem no mesmo grupo de amigos. Tu sabe que eu era super fã, né? Tem os boxes todos, eu era sócio do Submarino na época, eu ainda sei várias falas de cor. A sensação que eu tinha sempre era... A Rachel mudou de vida, ela tava numa bolha fora da bolha que ela vivia de dinheiro, country club e tal. E aí o Ross parecia perfeito dentro daquela lógica. Ela não ia ficar sozinha, era amiga de todo mundo, parecia muito conveniente. Nunca me pareceu, tipo assim, eles foram feitos um para o outro. Até porque eles são muito diferentes. Uhum. Ela debocha dele porque ele é inteligente o tempo inteiro, e ele tira a palha dela porque ela trabalha com moda. Tipo assim, isso já é ruim por si só. Que casal é esse que se agride disfarçando de brincadeira, entendeu? Já é uma coisa que tá errada. A segunda coisa, cara, o fato... Ele era muito carente, ele gostava muito mais dela do que ela dele. Então também era conveniente que eles ficassem juntos. E eu acho que no fundo, agora eu tô fazendo uma análise super, né, minha, eu acho que eles sempre achavam que iam voltar. Então, pode ser. Porque tem uma hora que ela fala no episódio, ela fala, a gente sempre... Ela fala pra Mônica, eu acho, um pouco antes de eles irem pra Londres, pra ela tentar impedir o casamento. Ah, sim. A gente sempre ficava indo e voltando, então eu achei que uma hora a gente ia voltar. E aí, quando o casamento deu errado ali, e ele nunca mais conseguia engatar direito com ninguém, toda vez, eu não sei se foi de propósito ou não, parecia que sempre que ele engatava com alguém era desconfortável pra gente. Porque ele pensava, tá, cara, o que te impede de sentar com a Rachel e dizer, olha, faz 20 anos que eu te traí, dá pra gente conversar sobre isso? Pois é. Não dá, porque um dia você me traiu, apesar da gente conviver todo dia, e se dá muito bem. Não faz nenhum sentido, sabe? A sensação que eu tive sempre foi que era conveniente pra ela, e era bom pra ele porque ele era apaixonado por ela até, mesmo depois da época do colégio. O que, de novo, reforça muito essa coisa Disney, que o amor suporta tudo através das gerações. Olha como a gente mudou do colégio pra cá. Eu até ia comentar contigo que o negócio do Ross e da Rachel, eu vejo quase como se ela fosse muito mais nova que ele. Vamos dizer que no começo da série ela estaria no colegial e ele já estivesse na faculdade, ou se formando na faculdade. Conforme ela foi tendo a independência dela, ela foi evoluindo. Ela entrou na faculdade e o Ross continuou na mesma. Então eu acho que ela teve um crescimento muito grande num período em que ele já estava talvez com a vida resolvida, não saiu muito dali, e daí ela vai começar a esperar coisas diferentes. Eu não sei se tu tens, assim, casos de, não sei, pacientes ou conhece histórias de que começaram a namorar muito novo, ou quando ela, enfim, era muito nova, e daí conforme a pessoa, né, um dos lados, foi crescendo, foi evoluindo, foi conhecendo outras coisas, a outra pessoa ficou numa bolha. Às vezes não é nem diferença de idade, às vezes fez um intercâmbio, ou mudou de emprego, foi para uma empresa maior. Com a Rachel foi isso, né? Ela mudou de emprego, ela entrou na carreira que ela queria. E daí aquilo virou um empecilho, na verdade. Voltando ao que a Regina Navarro falou, e agora vai ser uma opinião impopular, o fato é, se a gente vai tendo experiências muito diferentes, a gente vai se distanciar. É verdade. Então, assim, pode ser um intercâmbio, não precisa nem ser algo tão distinto, pode ser eu decidir que eu quero praticar um esporte, eu decidi que eu quero aprender um idioma, ali eu vou conhecer outras pessoas, eu vou ter contato com outras coisas. Se eu não tinha um grande momento, eu acho que as pessoas repensam a relação delas é quando elas entram na faculdade. Porque na faculdade tu vai falar com outras pessoas, tu é tratado como um adulto, que coisa que você até o colégio é um tratamento X, e de repente você chega na faculdade e se vê tendo que se virar mais sozinho. Então, as suas experiências, o que vocês vão conversar na faculdade é uma coisa, os teus horários vão ter que ser moldados em torno da faculdade, do trabalho, já não é mais como era adolescente, acabou o colégio, a gente fica junto. E geralmente os primeiros relacionamentos, isso são dados empíricos, eu não conheço um dado científico, mas eu vejo muito, e os meus colegas de trabalho a gente também fala, o primeiro relacionamento é geralmente o que vai fracassar. Se você quer esticar primeiro ele... longo, né? O primeiro significativo, vamos Isso, dizer. se tu quer esticar, tipo assim, a gente se conheceu com 17, 18, passa os 20 e pouco junto, a gente casa,
de modo geral, esses são os que têm maior taxa de fracasso. Não quer dizer que todos são assim, obviamente. Porque o que ninguém gosta de ouvir também, porque vai contra o mito do amor romântico, é relacionamentos são test drives. Você tá sempre testando se a pessoa é boa pra você, mesmo depois que você casou. É verdade, tu nunca tem garantia de nada, tu não tem como casar com alguém com a certeza de que não, esse aqui é pro resto da vida. Tu tá dando o teu melhor tiro, vamos dizer. O que eu ouço muito é as pessoas, eu tenho ouvido bastante, assim, as pessoas dizerem, mas tô cansado de não dar certo. Tô cansado de ficar tentando e dar sempre errado. Não aguento mais, não sei o quê. Mas eu pergunto, o que é dar certo? Pois é. Dar certo, então, é tu casar com a pessoa, morar com ela, ter filhos? E quantas pessoas que têm isso e estão sozinhas? Que também não deu certo, exato. Que não deu certo. Pelo contrário, se arrependeu ou realmente criou uma expectativa, aquela história, né? De casar achando que a pessoa vai mudar, ela não muda e tal. E aí você tá preso ali, porque daí você já criou outros contratos com essa pessoa, financeiro, expectativa de família, porque muita gente não separa com medo do que o pai e a mãe vão dizer, ou porque o filho, lá. E fica nessa de... prefere ficar infeliz do que se dar uma outra chance. Porque tentar do zero... primeiro, você vai correr o risco de ser o vilão, porque foi você que terminou. Financeiramente é assustador, porque às vezes você depende daquela pessoa financeiramente, ou não ganha tanto quanto, ou sei lá. Sim. O sentimento de culpa, porque você acha que você é responsável pela vida do outro. Tudo coisinhas que o amor romântico foi te construindo. Porque a história do amor amador é isso. Tu não é só o meu namorado ou o meu esposo. Tu é o meu terapeuta, o meu melhor amigo, vida, né? a minha causa de vida. Não sei o que. Não deveria ser, tá? Claro. Mas a gente acha que quando eu encontro alguém, agora eu posso relaxar. Não tem aquela história de a gente casa e ganha peso? O ganhar peso é exatamente essa história de ufa, agora eu já fiz a minha parte. Sim. Eu conquistei, agora eu posso relaxar. Eu posso ser eu mesmo. Por que eu não fui eu mesmo antes? Exato. E como assim relaxar? Exato. Por que a partir do momento que eu conquistei eu não preciso tentar ser sempre uma ótima versão minha pra outra pessoa? Porque dá muito trabalho. Então, sorry, mas relacionamento é isso aí. A gente já falou no primeiro episódio e volta a falar. Relacionamento dá trabalho. Alguns mais, outros menos. E eu acho engraçado... Mas algum tipo de trabalho vai dar. E eu acho engraçado quando os pacientes me olham e falam, dá trabalho, né? Tipo assim... É isso mesmo, né? Eu tenho que ficar, então... É isso aí. E as pessoas ficam incomodadas porque dá trabalho. Olha só. Ninguém quer ter trabalho, na verdade. Mas por que o trabalho tem que ser meu? Por que não pode ser o do outro, né? Exato. Isso é outra coisa. É o outro que tem que cumprir o que eu imaginei. E às vezes o outro não faz ideia do que eu imaginei. Mas o outro é responsável por mim. E daí se ele pisa na bola, aí eu tenho que tratar mal, punir, cobrar ou me vitimizar porque ele não foi o que eu queria. Então... Eu acho que o grande, o cerne da dor no amor é a expectativa. De ser salvo, de ser feliz pra sempre. E é justamente isso que causa sofrimento, né? A tua expectativa não correspondida. Como a gente tava falando ali do Ross e da Rachel, eu vou falar do spin-off deles. Spin-off não, quase remake do How I Met Your Mother, que é o Ted Mosby e a Robin. Que foi uma sacanagem a série inteira, porque desde o primeiro episódio, quando ele conhece a Robin, que ele acha que ela é a mulher da vida dele e tal... E ao longo de 9 temporadas a gente entendeu por que eles nunca dariam certo como casal. Várias coisas abusivas entre os dois, assim. Ninguém fazia bem pra ninguém ali. Pra daí no último episódio que a gente conheceu a mãe em uma temporada, né? Que a dúvida da série é quem é a mãe das crianças, pra quem tá contando a história. Quando a gente finalmente conhece aquela mulher, eles fazem um negócio super apressado, que ela morre e tal. Pra depois ele... falar pros filhos que então eu ainda gosto da tia Robin. Então, assim, a gente ficou 9 temporadas ouvindo a história dele saindo com várias mulheres, querendo descobrir quem era a mãe, quem era essa pessoa tão incrível, pra depois ele, então, filhos, eu meio que tô pedindo autorização pra vocês pra eu ficar com a Robin. E é meio que isso, assim, não deu certo por 9 temporadas e no último episódio vai dar certo? Não vai, né? Outro casal também que a gente já falou várias vezes, porque Sex and the City... Sex and the City, eu falei certo. Sex and the City, a Carrie e o Mr. Big, desde o começo, assim, poderia até parecer que eles tinham uma dinâmica legal, mas não tinham, porque ela queria espaços num relacionamento que ele não estava disposto a dar, e daí depois eles simplesmente ficaram juntos e não resolveram aquilo. Eles nunca sentaram e resolveram. Mas eu acho que o Sex and the City é a foto perfeita do relacionamento moderno abusivo. Porque ainda assim foi vendido, mesmo fazendo 20 anos, a série mais ou menos Sim. isso faz. Mesmo fazendo 20 anos, ela é muito atual no sentido de...
Agora acho que já desatualizou um pouco, porque a gente tá falando mais de relacionamento tóxico, de Chernobyl, de não sei o quê. Porque antes não se falava. A gente aceitava que os homens são eram assim. difíceis, eram fechados e a gente tinha que resgatar eles. E nós somos o sexo frágil, a gente que é complicada. E não é. É muito mais difícil falar com alguém que não fala. Né? Porque os homens normalmente não expressam bem emoção, não expressam bem sentimento, tem alguns comportamentos passivo-agressivos para estabelecer regra, e nós temos a tendência a falar mais porque é a nossa educação. Mas eu acho que desde o começo, o jeito que foi vendida a relação da Carrie e do Big foi o conto de fadas da cidade grande, que eles se esbarram. E daí ela pega o negócio, e daí eles grudam o olhar e não sei o quê. Aí primeiro que mostra uma coisa super clássica de relacionamento abusivo, que é o negócio da química. É uma obsessão. Eu bati o olho naquela pessoa, é aquela pessoa que a gente começou a chamar de amor à primeira vista. Alguns casais aconteceram isso e funcionou super bem. Da gente bater um olho e pá. Eu acho que não é a primeira vista, é a primeira conversa. Talvez que tu tenha um feeling, né? Sim. Mas eu acho que esse vínculo que se desenvolve na hora, isso é uma coisa de obsessão, porque tu nem conversou com a pessoa e já tá imaginando um casamento com ela. Então já é uma outra coisa, que às vezes dá certo, mas às vezes é justamente essa obsessão que te mantém num relacionamento abusivo, porque tu tá esperando aquilo que tu imaginou acontecer. A tua fantasia se concretizar em algum momento. Que pra mim é o que ela passou com o Big. Eu não acho que o Big foi totalmente... Não, ele foi. Especialmente naquela fase ali que ele casa com a Natasha, que não tem absolutamente nada a ver, porque não tinha uma razão pra ele ter feito isso, ao invés de ter falado tanto de com a Carrie. Quando ele tá casado com a Natasha, que eles têm um caso, né? Ele trai a Natasha com a Carrie. Mas aí, tu me perguntou antes também do Grey's Anatomy, né? O Grey's Anatomy, eu até tô tentando me convencer a voltar a assistir, porque eu parei lá pela 4ª temporada. Mas a história do Derek e eu acho que no final da Meredith ficou legal, eu imagino, porque depois ele morre e tal. Mas no começo... Ficou legal porque morre. Não, talvez, pode ser, não sei, eu tenho que ver. Mas... No começo, eu tava... Tem várias coisas que eu não entendi. O romance da Izzy com aquele cara que era bem bonito. O Jeffrey Dean Morgan. Que eles não tinham nada e eles se casaram pra ela, sei lá, por um desejo Ele tinha dinheiro, eu acho. Sim, mas eu digo, eles não tiveram uma relação, não, porque foi dentro do hospital. A Cristina com aquele do médico depois que foi embora, que tratava ela super mal. Aliás, ela tratava ele meio mal, mas daí ele não ia embora, daí ele tratava ela mal também. O Burke, né? O Burke, ele era... Mas eles eram duas crianças, porque... E tudo bem, eu entendo que, tipo assim, isso é uma coisa que eu vejo também. Algumas profissões de alta performance, as pessoas são tão focadas naquilo, que elas têm dificuldade em áreas da vida, uma coisa até imatura, né? assim. E ok, é um perfil. E a Meredith e o Derek, o que me irritava era esse morde-a-sopra. Porque ela era apaixonada, mas ela não admitia. Vai, não vai. Aí ele tava pronto, depois é uma coisa meio crepúsculo, assim. Ele tava pronto, mas ele não tava. E a gente fica alimentando que tá tudo bem ficar passando por isso. Vamos ver se o jogo, quem sabe ele vai falar comigo, não sei o quê. Aí enquanto ele não fala, eu morro de ansiedade, eu encho a cara pra lidar com o buraco existencial da espera pelo cara. Aí o cara aparece e ele não faz nada. Aí eu não falo, porque eu tava esperando alguma coisa. Aí eu fico sofrendo. E a gente acha normal ficar nesse caldeirão de ansiedade, de angústia. A gente não para nem pra pensar se é saudável, né? Porque não é. Uma outra coisa que eu acho que os filmes e as séries incentivam muito, e eu acho que já tá melhorando, mas tem que melhorar mais, o negócio do jogo. Porque eu tenho amigos e tenho pacientes que valorizam muito o jogo. Eu até tava vendo o episódio de The Office agora, que a Kelly começa a sair com o Daryl pra provocar o Ryan. Né? E daí uma hora ela fala assim, eu não entendo, Daryl, que tipo de jogo é esse que a pessoa fala exatamente o que ela pensa? E aí eu comecei a rir, eu falei, engraçado, eu acho, a minha lógica é essa, eu falo o que eu penso, você me diz o que você acha, e aí ou a gente continua, ou eu desencano, porque daí eu tenho a oportunidade de seguir em frente e não ficar imaginando nada. Boa parte das pessoas não tem isso. Eles gostam dessa dança imaginária de agora se ele ligar eu não vou atender. Aí eu vou segurar 3 horas pra mandar uma mensagem pra ele entender. Meu Deus, pra saber quem manda. Por que essa ginástica? Exato! Eu não tô... Vê, não é uma crítica. É uma pergunta genuína. Por que a ginástica? Algumas pessoas já me disseram que porque daí eu me valorizo. Porque é uma questão de amor próprio estabelecer quem tá por cima. Mas daí não é um jogo de poder? E se é um jogo de poder, é isso que você quer no seu relacionamento? Tu quer ficar o tempo inteiro nessa jogada de xadrez só esperando a pessoa dar o próximo passo, porque daí tu pode dar o teu. E o buraco que esses jogos formam, as séries e os filmes preenchem. Porque a gente vê a história de fora, né? A gente é convidado a entrar na intimidade dos personagens. Então a gente acha que quando a pessoa não me ligou, ela tá me sacaneando, ou ela tá pensando em mim. Eu preencho com a fantasia da TV, ou do livro, ou do cinema,
que a pessoa, se ela tá me ignorando, ou tem ela tá ativamente me ignorando. Sim. E aí, ou pro negativo ou pro positivo. E muitas vezes a pessoa não é legal comigo, mas eu preencho com a fantasia de que ela vai se regenerar. E isso me lembra de um outro filme que eu gosto muito, apesar de ter vários clichês, enfim, que é o Ele Simplesmente Não Está Tão Afim de Você. Ótimo. Que é, ele coloca, ele fala exatamente do que tu estás falando, dos joguinhos que as pessoas jogam, né? Porque se ele deixou a caneta, não, se tu deixou a caneta, ele foi devolver a caneta, enfim, um negócio assim, é porque ele tá afim de ti. E não, às vezes ele só tá devolvendo uma caneta. Ela deixou a caneta. Enfim. Freud dizia, às vezes um charuto é só um charuto, cara. Exato, tipo, não precisa ser uma... E daí ela fica do lado do telefone esperando ele ligar, porque não, com certeza. E ele era todo, vamos dizer, coach desamoroso dela, dizendo, não, se o cara não veio aqui te encontrar no bar é porque ele não tá afim de ti e tal, se ele não te ligou ainda é porque ele não tá afim de ti. E daí ela começa a projetar isso no cara que tá dando os conselhos. Só que daí o que eu acho o erro do filme é que no final, realmente, não, ele tava afim dela, só que ele não tinha se dado conta disso. E daí tu vai alimentando uma a possibilidade. fantasia. Sim, mas tu alimenta a fantasia do jogo. Sim. Tu valida tudo aquilo que o filme tentou desconstruir. Não, é porque ele realmente estava afim dela. Então. Tem coisas assim, tanto que no final esse personagem não fica junto com o conselheiro fica, desamoroso. Exato. O que eu também não entendi. Porque o cara tá vendo o tempo inteiro a guria não ter nenhum amor próprio, ficar ali correndo atrás do cara e tal. E daí no final eu até achei que ele tava sendo manipulador. Sim, porque, total. tipo, ele tava fazendo Só que eles aliviaram ele, porque ele não tinha se dado conta de que ele tava afim dela. Daí eles aliviam pro lado do cara e... Né? E tem uns filmes que, engraçado, eu acho que a gente chegou a conversar mais sobre o 500 Dias com Ela. Sim. Só depois as pessoas começaram a falar que era um filme tóxico. Porque sim, durante muito tempo era um filme romântico. Todo mundo achava lindo. Que o tom é um fofo, né? Tipo, ele foi lá... Não, os dois eram mega abusivos, se comunicavam mal pra caramba. O que não significa dizer que você vai sempre ser um excelente comunicador. Sim. Porque tem pessoas que em algumas situações são ótimas, em alguns relacionamentos são ótimas, em outros elas travam, independente do quão assertivo você se considere. O interessante é todo dia tu conseguir se olhar e assumir a responsabilidade das tuas ações. Exatamente. Só que isso é sempre difícil. Isso também dá trabalho. Assim como o relacionamento, tu lidar contigo mesmo dá trabalho. E aí, se tu for ver boa parte das comédias românticas, uma coisa que acontece naquele clímax da crise ali é falta de comunicação. Se comunicou mal, ou não quero te escutar, ou tu mentiu, ou tu omitiu, ou a gente só não falou nada. Lembra do Notting Hill? Sim. Um lugar chamado Notting Hill? Sim. Também foi uma coisa também, é verdade. Eu pensei assim, tipo, mas não tem nenhuma razão pra isso que tá acontecendo. Todas as coisas, as peças que faltavam ali, tipo, tu ficava... Sabe? Ou, por exemplo, o próprio The Crown. Às vezes que mais me contorci foi quando o Charles tentava conversar com a Rainha Elizabeth e ela só dava um cold shoulder, assim, tipo... Sim. Tudo bem, isso aqui. E aí tu percebia como toda a tragédia que a gente se acha que aconteceu, porque a gente não tem certeza, aconteceu porque as pessoas não estavam afim de quebrar protocolos, elas não estavam... Era uma coisa bem egoísta, assim. Sim. Eu não quero que mude, logo eu não vou escutar. E eu sou obrigada a fazer isso, e eu não consigo falar, e tem sempre alguém numa posição de autoridade que diz o que tu tem que achar ou tu não tem que. E aí, uma série de acidentes que poderiam ser evitáveis se a gente conversasse. Até só citando rapidinho, tu comentasse do 500 Dias com Ela, né? E que antes o Freud falou que um cachimbo, às vezes... O charuto é só um charuto. Porque também tem aquela expectativa do amor à primeira vista, porque ele conheceu ela, acho que no elevador, uma coisa assim, ela tava ouvindo Smiths. E ele, só com essa informação, baseado nisso, não, ela é o amor da minha vida. Porque ela gosta da mesma banda que eu gosto. E tem muita gente que vai se apegando nessas coisinhas Mas pequenas. isso é adolescente, né, Lu? Porque adolescente... Mas eu acho que até adulto se apega um pouco, gosta de se iludir um pouco, sabe? Mas eu quando eu falo adolescente, eu falo mais em maturidade, tá, okay. Sabe? Porque eu brinco às vezes nas consultas, eu falo, olha, quando a gente tem 20 e poucos, a gente quer a pessoa que curta as mesmas séries, os mesmos filmes. A gente quer alguém pra maratonar alguma coisa. Depois que a gente fica adulta, a gente quer saber se essa pessoa, além disso, ela tem os mesmos propósitos de vida que a gente tem, se ela tá disposta a pagar conta, se ela tem a mesma condição financeira e cultural e social que a gente tem. É isso que a gente quer. Esse filme, assim como o Crepúsculo, assim como vários outros, é uma representação muito clara de alimentar o viver de amor. Sim. A gente só precisa disso, a gente só precisa gostar das mesmas músicas. O teu relacionamento é a parte mais importante da tua vida e o resto não interessa. E aí entra a dor, porque daí eu me agarro em 3, 4 coisas que a gente tem em comum, e eu ignoro, e eu me esforço pra ignorar
tudo que é ruim, tóxico, abusivo... Porque tu tem aqueles 4 sinais, que são sinais, né? Um negócio até meio místico. Não, aquilo ali é um sinal de que a gente tem que ficar junto, que a gente é alma gêmea. Alma gêmea é outro conceito, né? Meio ingrato. Que assim, de novo, né? Opinião impopular. Eu não acho que existe, porque a alma gêmea tu parte do princípio também que são pessoas que não mudam. Que elas sempre vão ser mais ou menos da mesma maneira a vida inteira. E eu se eu fosse assim, eu não tinha emprego. Então eu acho que é uma coisa complicada. Eu acho que sim, na vida é impossível a gente não encontrar... Mentira, é muito provável que a gente encontre pessoas que são muito parecidas com a gente. Em gosto, em opinião e não sei o quê. Que a gente talvez aí chame de alma gêmea. Sim. Mas eu não acho que seja, assim, Maktub, né? Não. Paulo Coelho, assim, tava escrito que eu ia... E até porque, assim, alma gêmea não necessariamente pro teu relacionamento romântico. Alma gêmea pode ser um amigo, Também. pode ser um colega, enfim, de trabalho, digo. Né? Pode ser uma pode ser pessoa. Agora. Pode ser Agora nós somos almas gêmeas. Exato. A gente tá muito em sintonia. As nossas almas estão em sintonia agora. É que nem assim, não tem aqueles teus amigos de infância que tu vê 10, 15 anos depois, que virou uma pessoa completamente diferente, tu não conseguiria ser amigo dela hoje. É mais ou menos isso. Vocês foram almas gêmeas naquele momento específico da vida. Agora a vida mudou. E relacionamento isso também acaba acontecendo. Se não tenho trabalho, se não tenho aquela manutençãozinha de como eu estou agindo, como eu estou me comunicando, eu acho que também. Tu pode perder a alma gêmea do negócio. Mas considerando o nosso condicionamento sociocultural tão forte, no que implica eu acreditar que as coisas acabam? Exato. Né? É muito difícil pra mim aceitar que não tem magia, que tem finitude, que as coisas são cíclicas, que eu posso ir embora quando eu quiser, que eu vou ser o vilão de alguém. Tipo, é horrível, são conceitos que eu não quero acreditar, porque desde pequenininho eu ouvi, e meu avô ouviu, meu bisavô ouviu, que o amor vence tudo, que o amor suporta tudo, que o bonito, até por conta da pressão do casamento, da pressão cristã de casamento, esse conceito do amor amador se reforçou ainda mais. Sim. Porque pra tu sobreviver no casamento, tu tem que engolir um monte de sapo. Exato. E o que se falava de relacionamentos antigos de... Até essa semana tava circulando nas redes sociais, né? Porque eles falam que os casamentos antigos é que davam certo, porque ninguém desistia. Gente, divórcio era tabu total, as mulheres não falavam nada, tipo... Os relacionamentos hoje em dia talvez estejam um pouco mais voláteis, porque todo mundo tem direito de falar quando não tá feliz. Não, e quanta coisa pra pessoa estar casada até agora teve que engolir, que Exato. a gente não sabe, porque muitos casais antigos não vão te contar que rolou agressão física, que rolou estupro, porque muitas vezes isso acontecia, que rolaram milhões de traições, que rolou abuso de diversas maneiras, e aí de novo, olha que louco, a história do Felizes para Sempre é, mantemos o contrato o contrato pra vida inteira, então automaticamente deu certo. Eu preciso muito acreditar que é essa fantasia que funciona pra alguém. Porque eu vou vendo, ainda mais a nossa faixa etária, é uma das faixas etárias que mais separa. Porque a gente tá aprendendo mais rápido que eu não sou obrigada a ficar, o divórcio não é mais tabu, as mulheres têm mais voz, a gente tá... A informação do que é abusivo, do que se tolera e não se tolera, a gente tá falando mais agora. Então as pessoas estão se sentindo mais à vontade pra fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, elas entram na pilha de novo. Porque a gente ainda busca essa felicidade que alguém falou pra gente que tem, mas a gente raramente vê. Não é que não exista, mas ela não é mágica. E até foi legal que tu comentasse do Felizes para Sempre, que foi o tema do nosso primeiro episódio. Se você ainda não ouviu, pode procurar lá, o primeiro episódio é muito bom. A conversa ficou bem legal, levantou várias questões interessantes. Se a gente assistir esses filmes, essas séries... de que o casal teve uma dificuldade durante toda a novela, durante 9 temporadas de uma série, durante um filme inteiro, o que convence a gente que... Ah, não, agora eles ficaram juntos. O que convence a gente de que agora vai dar certo? Porque essas narrativas todas elas são escritas com reforço intermitente. O que é isso? Na psicologia, se coloca um ratinho numa jaula, que a gente chama de caixa de Skinner, tem uma barrinha. Ele aperta, e ali ele aprende algum condicionamento. Então, assim, no reforço intermitente, o que você faz primeiro? Você condiciona o rato aí na barrinha e ele vai ganhar água. Ele entendeu que toda vez que ele apertar, ele ganha água. Então, ele sempre vai ali. Depois eu tiro a água, às vezes ele não recebe nada. Mas como já veio a água antes, ele vai ficar apertando, porque uma hora vai vir de novo. E, às vezes, você ainda pode acrescentar o que a gente chama de estímulo aversivo. Vai vir um choque. Então, às vezes ele ganha água, às vezes ele não ganha nada, às vezes ele ganha um choque. E ele vai sendo preso nesse... Ele não consegue sair desse círculo, entende? Porque são os 3 grandes reforçadores que ele tá tendo. Relacionamento abusivo é assim. Tem a fase da lua de mel, aí tem a fase de invalidar, aí tem a fase que estoura tudo e a gente briga e é horrível e tarará, e daqui a pouco tem a fase da calmaria de novo. Tem a lua de mel. Como já teve uma vez e foi bom, supriu necessidades tuas, tu quer aquilo de novo.
E aí, reforçado até por nossas crenças culturais. Mas ele só é assim quando ele bebe. Se eu apanhei é porque eu mereci. Se já aconteceu antes, talvez eu fiz uma coisa errada. Então, se eu me esforçar mais, vai acontecer de novo. Cada um vai ter o seu livrinho de lógicas pra fechar essa, né? Até a hora que a gente entende que, e geralmente é alguém que te conta que isso aí não tá legal. E que há anos não tá legal. Não sei se tu assistiu aquela série Big Little Lies da HBO, que o casamento da Nicole Kidman era mais ou menos isso na primeira temporada, né? Ela tinha um marido que todo mundo de fora via que eles eram o casal perfeito e tal, mas que ele batia bastante nela, agredia muito ela, mas aquilo ali servia como um estimulante pra ela pra transar. Assim, ela parece que só gostava quando envolvia algum tipo de agressão. Eu sei que isso é tema pra outro episódio, mas como tu falasse do ciclo do relacionamento abusivo... Eu não sei se eu não sei, Lu, se no caso ali é que ela gostava. Eu acho que o que batia na verdade eles estavam no relacionamento, eu acho que ela gostava dele, ela tava literalmente presa naquele esquema que é o mesmo esquema de culto, de seita. A porta tá aberta quando tu quiser ir embora, mas tu não vai, tu tá condicionada a saber, você já sabe que você não pode, mas todo o cenário te faz achar que você pode. Eu acho que o sexo vinha como, por favor, me ama. O que eu tô te fazendo pra tu me bater? Só me ama. Então, eu continuo apanhando, mas eu quero tanto que tu me ame, eu quero tanto que tu me aceite, que eu ignoro, eu não me coloco em primeiro lugar. E já era uma característica até do personagem dela. Mais pacata, mais quieta, tímida, não tinha opinião, não tinha voz pra nada, sempre medo de tudo, sempre tensa com tudo. Isso é condicionamento do relacionamento abusivo. De quem olha de fora vai dizer sempre, mas tu pode ser quando tu quiser. Agora, de novo, com o negócio do The Crown. O Charles nunca levantou a mão pra Diana. Mas ela estava condicionada a ficar ali. Claro que, assim, vamos combinar também que a Diana não era uma santa. Quem já leu a biografia sabe que ela tinha os problemas dela, as situações dela. Mas eu acredito que muito era motivado pelo abuso do relacionamento. O cara distante que mal fala contigo, que todo mundo sabe que tem um caso, o cara não para. E aí tu começa a ter também, e todo mundo olha, mas tu também tá tendo. Mas isso começou como? Já que a gente entrou num negócio mais físico da coisa, de sofrimento e dor, acho que era importante até a gente diferenciar aqui os conceitos de paixão e de amor, porque se a gente for ver a definição da palavra paixão, é sofrimento. É uma definição teológica, né? A paixão de Cristo, né? O calvário dele, que ele sofre um monte, né? E acho que ele carrega a própria cruz, né? Sim. Então, a paixão é isso, é uma coisa que toma conta de mim, que mexe com os meus sentidos. Se você for ler, até especialmente é legal uns livros romances mais antigos, assim, a descrição que eles têm de como era difícil, que eu não como, eu não durmo. O próprio Razão e Sensibilidade, ela fica doente de amor, não fica? Não lembro. A tem personagem da Kate Winslet. O Amor nos Tempos de Cólera também tem um pouco disso. Também, a Kate Winslet não come, fica na cama, aquele sofrimento bem vitoriano, assim, que as mulheres frágeis, né, e fica doente, tem febrão, não sei o quê. Paixão está relacionada com sintomas fisiológicos. E os sintomas fisiológicos da paixão são muito, muito, muito parecidos com o do estresse. E a sensação de luta ou fuga. Você tá tenso, você tá sempre... Pronto pra fugir ou pra lutar. Nosso corpo nem aguentaria ficar longos períodos apaixonado. Porque exige demais do nosso sistema imunológico, do nosso... Enfim, de um monte de coisas fisiológicas. O amor é o que a gente montou, literalmente é uma construção nossa, para tolerar a presença do outro na nossa vida. Agora parece muito duro o que eu tô falando, mas o que eu quero dizer com isso? A paixão passou. Nós, enquanto seres biológicos, né, mamíferos e tal, 3, 4 meses, bola pra frente. A gente já, né, inseminou, tá criando cópias genéticas, ok. Sim. Por conta de contratos, de comunidade, de sociedade, a gente teve que criar o casamento. O conceito de família, né? O conceito de família, o conceito de casamento, de unir propriedades, de fortalecer sociedades, de fortalecer vínculos, enfim. Para eu aprender a conviver com você, para eu tolerar longos períodos com você, eu tive que desenvolver outros mecanismos para me apegar a você. O amor é um deles. Não existe uma definição padrão de amor. Vários filósofos, vários escritores têm a sua definição própria, mas não existe uma definição própria de amor. Cada um vai ter a sua. Para alguns, por exemplo, uma pergunta que me fazem muito. Mas casamento sem sexo não é casamento. Depende. Pode ser. Depende. Tem casal que tá de boa com isso. Casamento é quando todo mundo tá de acordo. Eu ia falar, né? Os dois têm que estar na mesma página. Se num casamento uma pessoa tá ok de não fazer com tanta frequência e a outra não, daí o negócio desanda. Se as duas estão ok em não fazer, tudo bem. E se as duas estão ok em fazer o tempo inteiro,
melhor ainda. Exatamente. E o que as pessoas têm muito pânico é, se um casal chega aqui e fala, eu quero muito, ela nunca quer, e a gente vai desenrolando e descobrindo o que acontece que um quer e não quer, pode chegar no ponto que ao final da terapia, a outra parte diga, mas eu continuo não querendo. E a gente tem que avaliar o que é importante pra ti na vida. É bom pra ti um casamento sem sexo? Ah, mas a gente já tá casada há tantos anos, a gente tem filhos, não sei o quê. Não é motivo. O que é importante pra você na vida? É. E aí, as pessoas não gostam da resposta simples que é, talvez isso seja um motivo bom bastante pra não ficar mais junto. Sim. Não, mas tem que ter um jeito. Quando eu entro nessa do tem que ter um jeito, aí entra um outro negócio de controle de poder. Eu tenho que convencer o outro que ele tem que querer o que eu quero, porque vai ser isso. Alguém vai ter que ceder, né? Sim. As pessoas não gostam de pensar nesse aspecto. Mas amor, é ali que o amor floresce. São nas discussões, no que a gente não concorda, nas dificuldades. Até que aquela parte do casamento ali, depois do Corinthians, na saúde e na doença, ela é meio que real. Porque vamos concordar que se as coisas mudarem a gente ainda vai querer ficar junto? Sim. Amor é isso aí. É ceder, é escutar, é assumir responsabilidades, é pedir desculpa. Por isso também é uma coisa difícil. É um carinho que eu desenvolvo. Como é que eu vou ter carinho por alguém que não me respeita? E eu acho que justamente o erro, bom, não vou dizer erro, né? Mas o problema entra quando a pessoa quer que o amor necessariamente seja apaixonado o tempo inteiro. Porque a paixão é o sofrimento, no caso, né? Lu, aí a gente entra num problema que eu considero grande, que por incrível que pareça está relacionado à cultura da autoajuda. A gente aprendeu nos últimos, começo dos anos 90 aí, quando começou a sair livros tipo as 5 linguagens do amor, poder do hábito, lá, que tu tem que ser feliz o tempo inteiro, que se tu não tá feliz, tu tem plenos poderes de mudar o seu humor quando você quiser, é só se esforçar. Ah, sim. O perfeccionismo é uma qualidade. É verdade. Toda mulher tem que buscar prazer e orgasmo e o empoderamento, mas no sentido quase que egoísta da palavra, porque afinal a gente, entre aspas, nunca teve, então agora tem que ter e tem que ter o tempo inteiro. O relacionamento sempre tem que ser feliz, todo mundo tem que conversar, tem que ficar bem, tem que se dar bem. E tem que ter orgasmo, né? E eu tenho que estar apaixonada. É impossível. É virtualmente impossível, logicamente impossível você ficar apaixonado o tempo inteiro. Sim. Até porque a vida tá acontecendo, o curso muda direto. O trabalho é trazer de volta. Mas se eu cresço, ou eu vivo achando que o problema sou eu, se eu fico mal, se eu me desinteresso, eu tenho um momento de desconexão com o meu parceiro, que vai acontecer, eu já acho que é o fim do mundo. Sim. E daí nessa de amor apaixonado e tal, tu acha que tem pessoas que elas preferem que a relação tenha esse tumulto, chega até talvez no ponto da autossabotagem no relacionamento. Tu diz que tem gente que é viciado nisso, que acha que o relacionamento só vale a pena se tiver algum tipo de sofrimento. Tem uma coisa que eu acho que vai ser o futuro, que é a teoria do apego, que é um negócio que já existe desde os anos 30, mas que fala que as pessoas desenvolvem estilos de apego baseado nos seus cuidadores primários. Então tem um apego seguro, que é aquele que a pessoa tá com a pessoa porque ela quer, em termos muito rasos. Tem o apego evitativo, que eu nunca tô ao teu alcance, eu sou uma pessoa que não consegue estar entrando, né? É um apego inseguro. E o apego ansioso, que é um apego que eu tô sempre com medo de não ser bom bastante, que eu tô errando, que eu não sei o que, tarará. Normalmente o ansioso e o evitativo, eles ficam se encontrando na vida. Então eu quero... O Vício de Amar é um excelente livro pra isso. É o viciado em amar e o viciado em evitar. E eu troco esse papel de vez em quando, dependendo da pessoa que eu conheço. Então, como eu entendo amor, vai determinar o tipo de relação que eu tenho. Se eu sou uma pessoa que testa o teu amor o tempo inteiro... Tô sempre com dúvidas se tu me ama, ou se eu sempre desconfiar que estás me traindo, ou a minha autoestima é muito baixa, eu tô sempre me dizendo, mas tu me ama, sou bonita, sou não sei o quê. Eu sempre tô dizendo pra outra pessoa que não importa o que ela faça, eu não me sinto suficiente e ela também não dá. E aí o que acontece? Alguns casais se distanciam, outros brigam, outros adoram aquele drama mexicano de... Ai, mas eu não sou boa o bastante, Edward Cullen, assim, eu vou embora. E daí, não, pelo amor de Deus... Cada um vive amor de um jeito, só que são aprendizados. Amor deveria ser tranquilo, não deveria ser esse mar revolto o tempo inteiro que tu não sabe se pode falar, se não pode, se hoje vai estar bem ou se não vai, se o outro... Claro, ainda tem os transtornos de personalidade aí, né? Uma pessoa borderline, por exemplo, ela vira chave do nada. E fica irritada ou causa uma briga. Aí você ainda tem que trabalhar outras coisas. Mas os estilos são coisas que você pode aprender a mudar. Então, cada um tem um jeito, tem na sua configuração pessoal um jeito de entender amor e entender relacionamento. Até foi legal que tu falasse dos transtornos, porque isso me lembrou de nessa de autossabotagem, um episódio de Modern Love. Pra quem não conhece, uma série na Amazon, que cada episódio conta uma história de amor com uma abordagem completamente diferente. E tem um episódio que pra mim é o melhor de todos,
que tem a Anne Hathaway, e ela é uma personagem que tem transtorno bipolar. E daí, claro, ela tem os dias que ela não aparece no trabalho, que ela não consegue nem se olhar no espelho, enfim, mas tem os dias que tudo vai dar certo. E a série retrata bem visualmente isso, essa virada de chave. E dá até uma pena, porque ela sai com um cara muito legal, eles se dão muito bem e tal, eles marcam um próximo encontro, até que naquele dia ela não acordou bem, ela não quer falar com ele a respeito, ela simplesmente some e não, é melhor não e tal. Eu sei que existe um transtorno ali, né, pra ser trabalhado e tal, mas dá uma pena tão grande, assim, porque poderia ser algo tão legal que ela simplesmente não consegue. Matou ali porque ela não conseguiria. Mas isso também hoje, por exemplo, os índices de ansiedade muito altos. Então a ansiedade social é uma coisa que te faz fazer isso também. Eu marquei um date contigo, eu tô muito empolgada, e daí nessas 24 horas entre a gente marcar e a gente se encontrar, eu desisto, porque eu já começo a imaginar o que vai acontecer, que não vai ser legal. Ou se eu sou uma pessoa que tem depressão, muito provavelmente vai ser muito difícil pra mim ser a minha melhor versão quando eu tô conversando contigo. O transtorno de humor bipolar, infelizmente, tem isso. Uma hora tu tá bem. Alguns ciclam mais rápido, que a gente chama, cai nos altos e baixos mais rápidos, outros mais devagar. O transtorno de personalidade, que é mais complicado ainda, porque tu vê o mundo desse jeito. Então, eu te conheço e eu te trato de um jeito. E aí, se eu sou uma pessoa mais carente, com a autoestima mais frágil, eu me aproximo de você porque eu acho que eu vou te salvar, que eu vou te ajudar, que eu vou te fazer ver alguma coisa. E aí, sim, a coisa embola. Tem muitas nuances as relações, mas eu acho que pra contextualizar o que a gente conversou tudo até agora, não deveria ser uma dor. Não, isso é uma coisa que ensinaram pra gente que não é real. Tu não tem que ficar sofrendo, não é uma Olimpíada, não é uma maratona. Então, eu já ia justamente ir pra nossa grande questão de conclusão, enfim, pro fim do episódio, que é o quanto de dificuldade numa relação é saudável tu enfrentar e quando que é hora de jogar a toalha. Cara, eu vou te falar assim, é saudável o que for bom pra ti. O quanto você tá disposta a lidar. Só que não pode te faltar. A partir do momento que você tá ficando doente, tentando ajudar alguém que não quer se ajudar, a partir do momento que você já se pegou 1000 vezes dizendo pra pessoa, não me trata assim porque eu não gosto, não faz isso comigo porque me deixa mal, e a pessoa insiste em fazer, aí é desrespeito. Por que eu tô ali? É uma linha muito tênue. Quando você começa a observar, o John Gottman, que ele é um especialista de relacionamentos, ele diz assim, para cada 4 coisas do teu relacionamento, 3 tem que ser boas e uma tem que ser ruim. Essa deveria ser a tua média matemática. Se for o contrário, você deveria estar repensando essa relação. Se de cada 4 coisas, 3 são ruins e uma são boa, e uma é boa, por que você tá nessa relação? E aí entra a fantasia romântica de que você vai ser o salvador do outro. E esse é o problema, porque nessa lógica você fica. Você perde tempo ali. Porque tu ainda tem uma missão a cumprir, vamos dizer. Isso, e a missão geralmente é às suas custas. E isso que as pessoas não têm... Porque quando, por exemplo, você passa num relacionamento abusivo, as pessoas... 100% das pessoas chegam na consulta dizendo o que eu faço pra ele mudar? Como é que eu faço pra ele ver? Ele tem cura? Ela mudaria? Ela não sei o quê? Mas ninguém se pergunta, por que eu tô nessa? Por que eu tô me expondo a essa situação de novo e de novo? Até chegar nessa questão, demora. E isso é uma prova do quanto a pessoa tem uma característica codependente. E uma das características da codependência é, eu nunca venho primeiro. Nunca é sobre mim. Apesar de eu querer, porque eu tô esperando o outro me tratar bem. Mas nunca é sobre mim. Então, é sobre o outro. Então a conclusão que a gente pode chegar nesse balanço entre amor e dor é que tem que te fazer bem, né? Relacionamento, se não estiver te fazendo bem, repensa, reveja. E analise esse custo, porque é como eu falei, ninguém gosta de ouvir isso, mas relacionamento é mais uma coisa que você tem, não é a coisa da sua vida. Tem relacionamento, tem trabalho, tem não sei o quê. E tudo deveria estar mais ou menos numa harmonia, sabe? Quando uma dessas coisas tá em desarmonia, todo o resto desanda. Sim. Então você deveria estar prestando atenção se o meu relacionamento está sendo bom para mim ou o meu relacionamento virou eu viver em função do outro e esperar pelo outro. Então é isso, ficamos por aqui. Relacionamento tem que ser algo bom, algo que te faça bem. Acho que essa é a mensagem, né, do episódio de hoje. Carol, suas redes sociais pra galera conhecer um pouco melhor. Me encontra no Instagram, @CarolineBruning, e lá também tem meu canal no YouTube. Fiquem à vontade, de vez em quando tem live, tem coisinhas pra participar, aparece lá. E quem ainda não segue, né, não sei, a gente tem o nosso Instagram, Sex and the Flix. Se você tá ouvindo isso, você já sabe onde ouvir, né, no Spotify, enfim, mas a gente tem, os nossos episódios estão disponíveis no Spotify, no YouTube, no Anchor e no Google Podcasts. Também recomendo visitar o Zinema no Instagram zinema.blog ou no site zinema.com.br, que tem mais a parte do cinema.
E é isso, o episódio de hoje fica por aqui. No próximo, a gente já tá chegando no final do ano, vamos fazer a nossa retrospectiva de 2020. Afinal, esse ano teve algo de bom, Carol? Não sei, pois é. Vamos descobrir no próximo. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!